Graça e paz, irmãos. É com grande alegria que estamos aqui para mais um culto ao Senhor e de gratidão e louvor a Ele. E eu quero convidá-los a meditar somente, não vamos ler, mas um versículo de Isaías 58:13, onde o profeta sugere que busquemos ao Senhor, que deixemos os nossos próprios prazeres e busquemos o santo dia do Senhor, que é o único que é digno de honra. E iremos orar, pedir a orientação do Senhor para que possamos render graças e um culto que chegue ao trono da graça com cheiro suave. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia, Senhor, com vida. Nós te agradecemos porque podemos sentir a Tua presença nos conduzindo a cada dia. Te agradecemos por esse dia que é Teu, Senhor, mais um domingo que podemos render-te graças, ó Pai. Nós te pedimos por todos os irmãos da Igreja Batista Boas Novas que estão em suas casas. Te pedimos a Tua proteção, a Tua graça sobre cada lar, ó Pai. Nós te agradecemos e te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Bom dia a todos, bom estarmos juntos neste culto. E vamos adorar ao Senhor cantando este hino. Qual adorno desta vida é o amor, a alegria é concedida pelo amor, é benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente. Este meigo amor, pois irmão ao teu vizinho, mostra amor, o valor não é mesquinho, deixa amor, o Supremo Deus nos ama, Cristo para os céus nos chama, Cristo para os céus nos chama, onde reina o amor. Uma das maneiras de expressarmos o nosso amor ao nosso vizinho, ao nosso próximo, é tendo compaixão e graça. Uma das maneiras de mostrarmos o nosso amor é orarmos pelo nosso vizinho, pelo nosso familiar, pela nossa cidade. Eu quero orar agora em favor da sua vida, da sua família, em favor da nossa cidade. O coronavírus tem atingido famílias, o índice tem aumentado de infecção na cidade e precisamos da graça e da compaixão de Deus. Junte-se a mim nesta oração e vamos clamar no nome precioso de Jesus. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, mas é um Deus que se faz presente em meio ao seu povo. Quando estamos celebrando o teu nome neste culto, nós queremos agradecer as bênçãos da semana, o teu cuidado, a tua proteção, mas também queremos pedir em favor das nossas vidas. Pai, eu clamo no nome de Jesus pelo teu filho que está participando deste culto, pela tua filha, pelas nossas famílias, pela nossa cidade, ó Deus, pelas autoridades, que o Senhor tenha misericórdia de nós e venha sarar a nossa cidade, sarar a nossa terra, sarar o nosso Brasil. Ó Deus, obrigado pelo teu grande amor para conosco, que tem se expressado de uma maneira tão forte através de Jesus, que nos deu vida, vida abundante e vida eterna. Receba este culto, receba esta adoração
que nós a fazemos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Precioso irmão, está bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu céu. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Quero te amar, quero amar sem distinção e preconceitos, sem intrigas, em perfeita comunhão e viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar, de compreender e cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você e
Eu tenho ministrado aos irmãos uma série de mensagens a respeito da fé, da esperança e do amor. Marcas vivas do cristão. Alguém já disse que elas são a essência ou as essências do Evangelho na vida do cristão e na missão do cristão: fé, esperança e amor. Paulo, quando escreve lá aquele tratado lindo sobre o amor, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ele continua nesse texto lindo que vale a pena você parar na sua casa e ler novamente esse texto inteiro, o capítulo inteiro. Ele diz lá: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. E ele continua, mas ao final, lá no verso número 13, ele diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Ele termina de uma maneira fantástica esse tratado, esse hino sobre o amor, dizendo que tenha fé, tenha esperança, mas o maior de todos é o amor. Quando nós lemos rapidamente esse capítulo 13, a conclusão que muitas vezes eu e você chegamos é: amar não é possível. Não tem jeito de amar desse jeito, como Paulo está dizendo. Ainda que o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Ah, pastor, eu não consigo amar desse jeito. É verdade. Nós não conseguimos naturalmente amar desse jeito. Mas para que eu possa entender esse capítulo 13, eu preciso entender o capítulo 12, quando Paulo fala dos dons do Espírito. E ele elenca os dons do Espírito. E ele vai mostrar para mim e para você que o maior dom é o dom do amor, que é uma dádiva do Espírito Santo de Deus em nós. Nós só vamos poder amar, e o mundo não conhece, muitas vezes nós não entendemos, que o amor ele só pode ser vivido quando nós recebemos o amor de Deus. Quando o Espírito Santo nos conduz a Cristo, nós vivemos o impacto do amor. Esse amor que excede qualquer entendimento. A Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ele derrama do seu amor sobre nós. E aí sim nós temos capacidade de amar. Somente quando recebemos esse poder de amar o próximo como a nós mesmos, como diz a palavra de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é o princípio. Jesus mesmo disse, quando perguntaram a ele: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Tantas leis que os judeus seguiam, não, não, sim, sim. Aí Jesus ele resume dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu só posso amar o meu próximo quando eu amo a Deus. Eu só amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Mas o amor é uma palavra tão desgastada. Eu queria pensar com você esse amor prático como nós entendemos na Bíblia. Para os gregos, o amor estava associado à estética, à beleza, à contemplação. E ele era visto como um sentimento. Devaneios, suspiros, sensações. Os gregos entendiam assim: amar era sentir algo, um sentimento.
mesmo no meio de tanta coisa, era o sentimento. Havia até um livro até que ele tem o título Amor, Sentimento a Ser Aprendido. O amor não é um sentimento, e muitas vezes espiritualizamos isso, até nos nossos cultos, amamos a Deus quando sentimos isso, choramos, nos alegramos. Não, amor é uma determinação. Para os hebreus, e tudo isso veio da palavra de Deus, eles começaram a entender isso, o amor, e para nós cristãos também, o amor é ação. Os hebreus entenderam isso porque Deus se revelou de uma maneira muito forte para eles. Como tem se revelado para nós, e precisamos entender que amor não é um sentimento. Amor é ação. É fazer algo pela pessoa amada. Quando a nação de Israel era despertada a amar a Deus, quando ela era chamada a amar a Deus, a resposta era obediência, fazer algo para Deus. Pastor Martin Luther King, ele foi feliz ao dizer que ele dava graças a Deus porque Jesus não mandou que gostássemos dos nossos inimigos. Mas Jesus disse: ame o seu inimigo. Porque gostar é ter afeição, amar é fazer algo de bom para quem se ama. Ele não tinha afeição a quem jogava bombas em sua igreja lá nos Estados Unidos e espancava os negros, mas ele estava disposto a amá-los. Isto é amor. Por isso João, na sua primeira carta, ele diz: filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Amar não é dizer, diz João, não é falar. Amar é fazer. O amor de Deus não é um palavreado, não é blá blá blá, mas o amor de Deus foi provado na história. Romanos capítulo 5, verso 8, Paulo diz que Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos em pecado. Esse é o amor de Deus, um amor de agir, um amor de ação, um amor de atos. E esse é o desafio para nós nesse tempo tão difícil que vivemos, na pandemia, na quarentena. Amar o nosso próximo, olhar para o nosso próximo com compaixão e graça. Isto é fazer algo, é dar algo, é ministrar algo. João 3,16, ele expressa muito bem o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Porque o amor é dádiva, o amor é dádiva. Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha, diz o texto, a vida eterna. João, na sua primeira carta, ele diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Para amar, nós precisamos conhecer a Deus. Esse é um desafio. Precisamos ter compaixão e graça na nossa casa, na nossa família, viver esse amor ao nosso vizinho, como cantamos no hino, mostra amor ao teu vizinho. Como é difícil! Mas precisamos conhecer primeiramente a Deus, temos comunhão íntima com Deus e receber dele o grande amor, ágape, para podermos amar. Quem muito ama, muito dá. Quem muito ama, muito dá. Deus amou e deu Jesus, que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, não para fazer com que Deus nos amasse, mas porque Ele amava o seu povo. O Calvário, lá na cruz, é a suprema demonstração do amor de Deus, onde Cristo morreu por mim e por você. Por isso João diz: nisto se mostrou e manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós o tenhamos amado, mas
em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Esse é o grande amor de Deus, que se manifesta na minha vida e na sua vida. E aí nós podemos amar. Amar é algo prático. E eu quero trazer uma lição para você agora nesta manhã, neste momento de culto ao Senhor. Quero buscar lá na carta de Tiago. Tiago, ele é muito prático. Ele diz, você conhece, né? Fé sem obras é morta. E amor é verdadeiro quando ele se dá, ele se doa, ele age. E eu queria ler um texto em Tiago, no capítulo 2, verso 1 ao verso 13. É um texto longo, mas vale a pena a gente guardar e refletir nele. Meus amados, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde põe os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês, não são eles os que os arrastam para os tribunais, não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado. Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago é muito prático, ele mostra ações práticas de amor ao nosso próximo. Eu queria trazer rapidamente 3 lições para vocês. A primeira delas, olhe as pessoas na perspectiva de Deus. Olhe como Deus vê as pessoas, com misericórdia e graça. Misericórdia é o amor em ação. A graça é a ação de Deus sobre aquilo que nós não merecemos. E Tiago diz, e Deus fala ao meu coração, ao seu, olhe as pessoas com os olhos de Deus. Olhe as pessoas como Deus as vê, amando. E quando eu lembro desse texto, olhando, preparando essa meditação, eu lembro de Jesus olhando Jerusalém, e o texto bíblico diz que ele chorou sobre Jerusalém. Ah, Jerusalém, e Jesus chorou. Nós precisamos, na verdade, chorar sobre a nossa cidade, amar a nossa cidade, amar o nosso povo, amar o nosso próximo. Estaremos então demonstrando o amor de Deus de uma maneira muito prática, fazendo algo. Como você tem agido nesta pandemia? Tem estado em quarentena e se fechado em você mesmo, ou tem orado pelas pessoas? Tem ajudado as pessoas com cestas básicas, com kits de higiene e limpeza? Tem auxiliado os mais velhos nas compras? Como você tem agido? Como você tem demonstrado o amor de Deus? Você que é cristão e foi alcançado pelo amor de Deus. É um tempo de demonstrarmos o amor de Deus de maneira prática.
Mas há uma outra lição que Tiago nos traz: adote o critério de Jesus, a graça. A graça, um favor que nós não merecemos. Devemos olhar as pessoas com graça. Muitas vezes não merecem, mas devemos amá-la. E eu lembro de uma história que eu vi, um pastor lá na sua igreja na Inglaterra, ele notou no culto um homem que foi um assaltante, pagou o seu preço na cadeia, se converteu e agora estava no culto. Lá estava ele assentado no banco do culto da igreja. Do outro lado, na outra ala, estava também sentado um homem, um senhor, um juiz de direito. E aquele juiz foi o homem que condenou aquele preso a 7 anos de prisão. E agora os dois estavam ali juntos, cultuando a Deus, porque ambos foram alcançados pelo amor de Deus. Ao final do culto, o pastor vai à porta e o juiz conversa com ele, falando sobre aquele ex-preso que estava ali também no culto. E aí o pastor diz assim: puxa, que graça maravilhosa de Deus, que milagre da graça. Aí o juiz pergunta: o que o senhor quer dizer com isso, pastor? O milagre da graça. O milagre da graça de Deus alcançar esse homem que foi assaltante, que ficou preso por muitos anos. Aí o juiz diz: pastor, o grande milagre da graça não é sobre ele, mas sobre a minha vida. Eu sempre fui um homem bom, estudei, me formei como advogado, depois alcancei, galguei o posto de juiz, sempre fiz as minhas orações, eu sempre vim à igreja, mas tudo isso não vale nada perante Deus. Eu precisava me reconhecer como pecador e saber que Deus pagou o preço de Jesus na cruz por mim, mesmo sendo um homem bom, mas pecador. Aos olhos de Deus eu também era um pecador. Como sou um pecador como aquele homem que foi preso. A maravilhosa graça, ela vem para pessoas boas que não entendem que precisam de Deus, porque o seu orgulho as impedem de chegar ao Salvador. Muitas vezes nós, como cristãos, nos achamos superiores a tantas pessoas, mas a graça de Deus nos alcançou. Somos pecadores também, muitas vezes não fazendo coisas tão erradas, mas somos pecadores porque não cremos em Jesus como Senhor e Salvador e fomos lavados com o sangue de Jesus. Para receber a graça de Deus, eu preciso entender que eu sou pobre e necessitado. E todos nós somos pobres e necessitados. Precisamos da graça de Deus e também mostrar essa graça àqueles que não conhecem o amor de Deus. Mas eu queria também pensar e dizer para você: pratique as leis de Jesus. Pratique as leis de Jesus. E Tiago, ele diz aqui que há uma lei, a lei real ou a lei do reino. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar é dádiva, é fazer, é dar. Eu lembro de uma história que havia uma jovem. Ela era uma poetisa famosa. Ela escrevia as suas poesias e certa vez ela foi a um editor para editar mais um livro de poesias. Ela leu algumas poesias para aquele editor e depois de ler algumas poesias, aquele editor pergunta para ela: mas o que é o amor para você? E aquela poetisa, suspirando, toda lânguida, ela responde: o amor é os raios coruscantes do astro-rei, atravessando as foliáceas e pisoteando a gramínea. O amor é uma gota de orvalho
rorejando sobre a pétala da flor. E continuou com as suas declarações absolutamente vazias. Por fim, o editor interrompe aquela moça e disse: moça, por favor, pare. Eu vou dizer para você o que é o amor, na verdade. O amor é você passar a noite à cabeceira da cama da pessoa amada que arde em febre, sem sentir isso como um fardo. Amor é você sair debaixo de 2 cobertores numa noite gelada para atender a criança que está chorando no outro quarto. Amor é você colocar o ombro sobre a carga que a pessoa amada carrega e partilhar o peso sem reclamar e sem lançar isto em rosto. Isto é amor. Isto é amor. A lei do Evangelho: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas Tiago fala da lei da liberdade. E ele chama a lei da liberdade. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. As boas novas do amor de Deus só podem ser anunciadas quando somos impactados pelo amor de Jesus. Com o amor de Jesus. Eu quero terminar esse desafio que foi primeiramente dado a mim por Deus. Mas esse desafio para você. Conta essa história que um certo homem, ele foi a um conselheiro matrimonial pedir conselhos. E ele então, abrindo seu coração para aquele conselheiro, ele diz que não amava mais a sua esposa. E ele queria separar da sua esposa. Aquele conselheiro sábio escutou-o pacientemente, olho nos olhos, e disse apenas uma palavra: ame-a. E logo se calou. Mas aquele homem disse: mas eu já não sinto mais nada por ela. E aquele sábio disse: ame-a, ame-a. Desconcertado, aquele senhor disse o seguinte: mas eu não a amo, eu não sinto mais nada por ela. Mas o sábio disse: ame-a. Sabe por quê? Porque amar é uma decisão, não é um sentimento, é dedicação, é entrega. Ame-a. Amar é um verbo e o fruto dessa ação é o amor. O amor é um exercício de jardinagem. Amar é caminhar junto. Por isso a minha palavra para você é: ame a sua esposa. E a palavra de Deus aos nossos corações: ame a sua família, ame o seu esposo, a sua esposa, ame os seus filhos, ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Amar é o dom maior. Amar é o dom maior. Aquele conselheiro chega para aquele senhor e diz para ele: valorize-a, respeite-a, aceite-a, dê afeto, dê ternura, admire a sua esposa, compreenda a sua esposa. Isto é amor. Então ame, ame. Eu quero terminar com uma poesia de Dinorah Santana, que diz assim: a inteligência sem amor, ela te faz perverso. A justiça sem amor, ela te faz implacável. A diplomacia sem amor te faz hipócrita. O êxito sem amor te faz arrogante. A riqueza sem amor te faz avaro. A docilidade sem amor te faz servil. A pobreza sem amor te faz orgulhoso. A beleza sem amor te faz ridículo. A autoridade sem amor te faz tirano. O trabalho sem amor te faz escravo.
A simplicidade sem amor te deprecia. A oração sem amor te faz introvertido. A lei sem amor te escraviza. A política sem amor te deixa egoísta. A fé sem amor te deixa fanático. A cruz sem amor se converte em tortura. É um desafio de Deus aos nossos corações neste culto. Amar, primeiramente a Deus de todo o nosso coração. Aí Ele vem e nos encontra e derrama do seu amor. Aí nós podemos amar. Amar verdadeiramente, assim como Ele amou, dando Jesus. Amar é dádiva. Amar é ação. Amar é fazer alguém feliz. Que Deus nos ajude a entender isso. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Perdoa quando não amamos conforme o amor que o Senhor tem derramado no nosso coração. Ajuda-nos a amar. Amar ao Senhor em primeiro lugar. Amar o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos vizinhos. Amar o nosso próximo, demonstrando compaixão e graça. Faz isso, Pai. Faz isso. Derrama do Teu amor sobre nós. É minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Já ao término deste culto, agradecendo a Deus pela palavra, agradecendo a Deus pela música, pelo louvor, eu quero convidar você a cantar este hino conosco. Benditos laços são os do fraterno amor. Benditos laços são os do fraterno amor que nesta santa comunhão nos unem ao Senhor. Se desta santa união nos vamos separar no céu eterna comunhão, havemos de gozar. Deus abençoe. Um bom dia, um bom domingo.